Bueno, pessoal, vamos seguir então estudando as demais nomenclaturas. Nós vimos algumas funções, a nomenclatura de algumas das funções orgânicas dentre todas que a gente estudou. Nesse segundo material, nessa segunda aula sobre nomenclaturas, nós vamos estudar a nomenclatura dos demais compostos orgânicos. Por que eu separo em duas aulas? Eu separo porque esses compostos que ficaram aqui na nomenclatura, demais nomenclaturas, eles fogem um pouco daquela sistematização que a gente vinha vendo. Número, prefixo indicativo de carbonos, tipo de ligação e a terminação da função orgânica. Isso dá uma mudada nas funções que falta a gente ver. Ésteres, éter, amina, amida, os hidrocarbonetos aromáticos. Isso vai mudar um pouco, tá? O que não muda? Não muda em hipótese nenhuma em química orgânica o termo indicativo do número de carbonos, tá? Não importa a função que a gente tiver, a gente vai ter que um carbono se usa o prefixo met para indicar esse um carbono. Se nós tivermos uma estrutura de 2 carbonos, um substituinte de 2 carbonos, a gente vai usar et, prop para 3, but para 4 e assim por diante. Isso aqui é padrão, não vai mudar. Outra coisa que não muda é o indicativo das ligações duplas. An sempre vai indicar uma ligação simples, en sempre vai indicar uma ligação dupla e in sempre vai indicar uma ligação tripla. O que nós vamos ter é as mudanças nas terminações. Antes era muito barbada, né? O nosso sufixo para cetona era ona, para aldeído era al, para álcool era ol. Agora não vem bem assim a nomenclatura das demais funções que falta a gente estudar. Mas é tudo muito tranquilo, tá? Sem pavor, sem pânico. Nada que a prática e a consulta, né? Nós não somos obrigados a decorar isso, né? Nem se a gente estivesse presencialmente, eu deixaria vocês decorarem, né? Essas regras. Ia ser uma prova com consulta ou elaboração de alguma colinha para auxiliar nesse momento, né? Vocês não são químicos, né? Não tem essa necessidade de decorar isso, mas sim entender. E se não entender, saber quais são os caminhos para buscar esse entendimento, tá? Tudo muito tranquilo. Eu começo aqui apresentando a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Lembram lá que a gente viu hidrocarbonetos, nós falamos de alcanos, alcenos e alcinos, e de hidrocarbonetos aromáticos. E naquele momento eu apresentei para vocês o benzeno. O benzeno é esse anel de 6 átomos de carbono, né? Cada conexão aqui, cada pontinha, cada junção dessas linhas representa um átomo de carbono. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos, onde ligações simples e duplas se alternam. Então simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Isso aqui caracteriza a aromaticidade. Aqui tem outro exemplo que é o naftaleno, são 2 anéis de 6 membros fundidos, e o antraceno, 3 anéis de 6 membros fundidos, tá? O que é bom? A gente não vai dar nome como alceno, então não vai ser um ex, en, né? 3 duplas, trien, para cada dupla, né? A gente vai usando nada para uma, di para 2 e tri para 3. Então, isso a gente não usa. A barbada é que os aromáticos, esses aromáticos aqui mais conhecidos, mais populares, eles têm nomes próprios. Então, no momento que a gente vê essa estrutura por si só se chama benzeno, tá? Então aqui a gente começa já a ter as exceções, já está mudando daquilo da última aula. O naftaleno é a mesma coisa, no momento que a gente se deparar numa estrutura que tem esses 2 anéis benzenos fundidos, 2 anéis de 6 membros juntos fundidos, nós temos o naftaleno e o antraceno a mesma coisa, esses 3 anéis, tá? Existem outros, mas tá bom para nós aqui esses exemplos. Todos esses são aromáticos, tá, pessoal? Além de simples e duplas alternadas, eles seguem aquela regra de Hickel lá que eu falei para vocês. Essa aqui, então, é a nomenclatura base desses anéis. Então, nós não vamos dizer X por ser 6 carbonos. Se a gente vê essa estrutura aqui, 6 carbonos simples e duplas alternadas em um ciclo, benzeno. Se vê com 2 ciclos, naftaleno, e com 3 antraceno, tá? Agora eu trago para vocês também, né, relembrando que nomenclatura sistemática é o que nós estamos aprendendo. A nomenclatura sistemática foi iniciada naquela convenção da IUPAC, né? Ela surgiu ali de uma necessidade de organizar as nomenclaturas para que não se houvesse necessidade de estar decorando nome de estrutura e o seu nome comum. Tá? Lembrando, NC é a nossa sigla para nomenclatura comum, NS para nomenclatura sistemática. Aqui nós temos uma estrutura em que tem um anel benzênico e um grupamento metil.
A cadeia principal de quando nós tivermos um hidrocarboneto aromático será o próprio hidrocarboneto aromático. Tem uma exceção que é o fenil, mas eu não vou trazer isso para vocês. Então, sempre que a gente vê uma estrutura com hidrocarboneto aromático, essa é a cadeia principal. E o que fica fora da cadeia principal, a gente já sabe que é o grupo substituinte. Então, o que temos nesse primeiro exemplo? Um anel aromático, um único anel aromático, temos o benzeno. Fora dessa cadeia principal, o grupo metil. Um carbono é met. Se esse carbono, esse jogo de carbonos está fora da cadeia principal, ele é um substituinte e termina com il. Então, nós temos o anel benzênico e o metil. Qual que é o nome dessa estrutura? Nomenclatura grupo substituinte mais a cadeia principal. Substituinte é o metil e a cadeia principal benzeno. A nomenclatura dessa substância é metilbenzeno. Precisamos dizer qual é a posição desse grupo metila? Não, não vamos dizer isso. Num ciclo, o carbono, o substituinte ou o grupamento funcional que ele aparecer, sempre será o carbono 1. Né? A gente não vai numerar aqui aleatoriamente. Sempre onde estiver o substituinte é o carbono número 1. Se nós tivermos mais de um substituinte ou outros grupos por ali ligados, a gente vai eleger as prioridades. Tá? Só que essa estrutura metilbenzeno, ela tem um nome muito comum e totalmente aceito cientificamente, que é tolueno. Então, ou a gente pode escrever metilbenzeno ou chamar de tolueno. O que é o tolueno? É um anel aromático com o metil como substituinte, tá? Faço assim. Agora, esse outro exemplo aqui. Novamente, o que nós temos? A estrutura benzênica. Aquele anel de hidrocarboneto aromático. 6 carbonos com simples e duplas alternadas. Ai, me deu soluço. Com simples e duplas alternadas. Beleza, essa é a cadeia principal. Qual é o nome da cadeia principal? Benzeno. Tem algo fora dessa cadeia principal? Sim. Temos 2 grupos substituintes. Nós temos o grupo metil e um grupo etil. Quando nós tivermos 2 grupos substituintes, a gente vai eleger a ordem alfabética para apresentar esses grupos substituintes. E vamos, então, atribuir a menor numeração possível. Né? A gente pode ter 1, começando aqui no etil, 2, 3. Ou a gente pode fazer a volta pelo outro lado. Esse é o 1, né, da nossa ordem de prioridade, a ordem alfabética. 1, 2, 3, 4. O que a gente vai escolher? 1, 3 ou 1, 4? Sempre a menor numeração. Então, qual que é o nome dessa estrutura por completo? A cadeia principal a gente já nomeou, benzeno. Falta nomear os substituintes. Bom, a gente já conhece o nome dos substituintes. Quando tem um carbono é metil, substituinte com 2 carbonos, etil. Então, nós vamos colocar em ordem alfabética etil-metil. O que falta é a numeração desses substituintes. O etil no carbono 1, por sua vez, o metil no carbono 3, para ter a menor sequência numérica. Sempre a gente vai fazer a nomenclatura buscando a menor numeração de qualquer coisa, de grupo funcional, de substituinte, de dupla ligação. Então, nós começamos pelo 1, o etil, que é a nossa prioridade na ordem alfabética, e depois vamos ver qual que vai ser o número da posição do metil. Se nós viermos aqui pela esquerda, ele vai estar em 4. Se for pela direita, vai estar em 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. A menor sempre vence. Então, 1 etil, 3 metil, benzeno. Outro tipo de sistema de nomenclatura utilizado nos hidrocarbonetos aromáticos são o sistema orto-met-par. Na nomenclatura sistemática, nós utilizamos os números, tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos de hidrocarbonetos aromáticos com substituintes. Todos os 3, a cadeia principal é o benzeno. Então, todos esses vão ser benzeno, 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 e nós temos os substituintes para nomear. Nos 3 exemplos, os substituintes são grupos metilas, os metis, né? Aqui CH3, um único carbono, um único carbono, um único carbono, um carbono, um carbono, um carbono. Para um carbono met, quando esse um carbono é de um grupo substituinte, termina em il. Então, nós vamos ter metil. Todos esses 3 exemplos têm 2 grupamentos metis. Então, nós precisamos enfatizar isso. É dimetil, 2 vezes o metil. Então, já está quase tudo resolvido, ó. É dimetilbenzeno para esses 3 exemplos. O que muda nesses exemplos? Vocês conseguem ver o que está variando? Sim, está variando a posição dos substituintes.
Nesse primeiro exemplo aqui, tanto faz, né? Se a gente chamar esse de 1 ou esse de 1, a gente vai atribuir a menor numeração para o seguinte. Então, chamando esse aqui, ó, de 1, a gente numera para a esquerda, porque vai ser o 2. Se nós chamarmos esse de 1, numerando para a direita, ele é o 2. Né? Nós não vamos fazer a volta aqui por baixo para dar um número maior. Então, a nomenclatura sistemática dessa substância é 1,2, os carbonos em que os substituintes estão ligados. São dois substituintes iguais, então é dimetil. 1,2 dimetilbenzeno. Esse aqui a gente já sabe que é a mesma coisa, dimetilbenzeno, só que onde estão essas duas metilas? No carbono 1, obviamente, uma delas, e a outra na menor numeração possível vizinha a esse 1. Então, nós vamos numerar para a direita. 1, 2, 3. 1, 3 dimetilbenzeno. E a próxima aqui, 1, 4. Carbono 1, das metilas, 2, 3, 4. 1, 4. Essa é a nomenclatura sistemática. Números, prefixos que indicam a quantidade de substituintes, o substituinte e a cadeia principal. Tá? Isso é o que a gente está aprendendo, nomenclatura sistemática. A nomenclatura orto, meta e para substitui os números. A nomenclatura orto, meta e para substitui os números. Então, em vez de escrevermos 1, 2 dimetil, nós escrevemos orto dimetil. Em vez de escrevermos 1, 3 dimetil, meta dimetil. E em vez de 1, 4, para dimetil. Se um dia vocês verem qualquer nomenclatura e dizer orto dimetilbenzeno, orto é a relação 1, 2 num ciclo. Se disser para, ou só o pezinho, tá? Isso aqui é o que é comum da gente ver em rótulos e embalagens. Nós não vamos ter escrito para dimetil, nós vamos ter P para, M para meta e O para orto. Então, sempre que vocês verem o pezinho antecedendo uma nomenclatura, é que a relação de substituintes num ciclo, num sistema fechado, é 1, 4. Se tiver o M de meta, a relação é 1, 3. E se tiver o orto, o O de orto, é 1, 2. É muito comum utilizarmos o sistema orto, meta e para nos ciclos aromáticos, em vez de utilizar as numerações. Certo? Então, falamos dos hidrocarbonetos aromáticos. Agora, vamos estudar a nomenclatura de aletos orgânicos. Lembrem-se lá que um aleto orgânico é um hidrocarboneto em que um dos substituintes dessa cadeia de hidrocarbonetos é um halogênio. É um átomo de flúor, de cloro, de bromo ou iodo. É um átomo do grupo 17 da tabela periódica. Então, o que nós temos aqui como exemplo? Essa estrutura, um átomo de bromo e mais esse grupo CH3. Qual é o primeiro passo para a gente dar o nome a um composto orgânico? Eleger a cadeia principal. Aqui nos aromáticos, a gente só não falou isso, né? Mas no momento que a gente está vendo a estrutura do benzeno, em todos os exemplos dos hidrocarbonetos aromáticos, nós já estamos vendo a cadeia principal. Quando a gente não tem esse benzeno, né, que pula aos nossos olhos como a cadeia principal, nós vamos eleger essa cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A maior sequência de carbonos, o carbono do grupo funcional deve estar ali, o carbono de múltipla ligação, dupla ou tripla, deve estar na cadeia principal. Ela deve ser o mais reta possível. Então, esses são os critérios que a gente vai utilizar. Aqui, qual é a nossa cadeia principal? Né? Eu sempre conto a reta primeiro, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Nós temos a opção de dobrar. 1, 2, 3, 4. Já caiu fora. Vamos começar desta ponta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós já sabemos que a maior cadeia, a cadeia principal, a maior sequência com 7 carbonos. Então, a cadeia principal é a reta. Por quê? Porque ela é a maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que nós temos fora da cadeia principal? O átomo de bromo, que é o que nos definiu essa estrutura como aleto orgânico. No momento que a gente vê essa sequência de carbonos, um hidrocarboneto com um halogênio, o bromo é um halogênio, nós temos um aleto orgânico. E além desse aleto orgânico, nós temos o grupo metil, um grupo substituinte, um grupo de átomos fora da cadeia principal. Qual é a nomenclatura sistemática de aletos orgânicos?
nomeia-se como hidrocarboneto o halogênio e nomeia-se como hidrocarboneto, tá? Normal, como nós fizemos lá para o alcano, para o alceno e para o alcino, e o halogênio, ele é considerado um substituinte. Então, essa nomenclatura é muito fácil e muito próxima da aula anterior. Nomeia-se como hidrocarboneto, considerando o halogênio como um substituinte. Então, nessa estrutura aqui, a gente tem uma cadeia de 7 carbonos. Para 7, a gente usa hept. Todas as ligações entre esses carbonos são simples. Prof, como que eu vejo que são simples se as ligações não estão sendo mostradas? Pela quantidade de carbonos. Observem, por exemplo, aqui no meio, tá? Que é um enrosco maior. Esse carbono só tem um hidrogênio. Como que eu sei que ele liga simples com todos esses vizinhos? Com o CH3 aqui, ele liga simples porque a gente está vendo. Mas aí aqui tem uma ligação, a segunda ligação é com esse hidrogênio, a terceira é com este CH2 e a quarta ligação com este CH2. Então, as 4 ligações são simples. Se qualquer uma dessas ligações aqui fosse dupla, o carbono não estaria fazendo as suas 4 ligações. Então, é assim que se observa se tem simples ou dupla nessa estrutura, ou em qualquer outra que for condensada. Então, são 7 carbonos hept, todos os carbonos ligados por ligações simples an, e como a gente nomeia como hidrocarboneto, termina em O. Beleza, demos o nome da cadeia principal. Terminou? Não terminou, porque tem 2 substituintes, o bromo e o metil. Mas, prof, é um aleto orgânico. Nos aletos orgânicos, o halogênio, aquele grupo funcional, é considerado um substituinte na nomeação. Então, nós temos como substituinte o bromo e o metil. Quando tem 2 substituintes, ordem alfabética. Então, o bromo aparecerá primeiro no nome, depois metil. Então, essa estrutura é bromo, metil, heptano. Terminou? Não terminou. Nós precisamos dizer as posições desses grupos substituintes. E quando a gente tem cadeia aberta, a gente tem sim um lado certo para numerar. É diferente ali do ciclo, que a gente atribui o 1 para o etil, lembram, pela ordem alfabética? Aqui vai dar certo. Mas, quando a cadeia é aberta, a gente sempre vai procurar a menor numeração para os substituintes. Tá? Começando aqui, ó, pela esquerda. Se a gente começar aqui, é 1, 2, 3. O primeiro substituinte está no carbono 3. 4, 5, 6. O segundo está no carbono 6, tá? Começando pela direita, a gente tem isso. Primeiro substituinte no carbono 3 e o segundo substituinte no carbono 6. Se nós começarmos pela esquerda, pela direita, Bruno, a mão do mouse, que eu tô com o mouse. Se nós começarmos pela direita, aonde está o primeiro substituinte? No carbono 1, 2. O primeiro apareceu no 2. Se a gente começava aqui pela esquerda, o primeiro aparecia no 3. Qual que a gente vai escolher? A que dá a menor numeração. Então, a gente vai numerar da direita para a esquerda. Deste CH3 para cá. Então, nós temos o bromo no carbono 2, por isso 2 bromo. O próximo substituinte é o metil, e esse metil está no carbono 3, 4, 5, metil heptano, que a gente já tinha dado o nome. Certo? Essa é a nomenclatura sistemática. Nomenclatura sistemática do aleto orgânico é igual a de hidrocarboneto. E a gente considera o halogênio, o grupo funcional, como um substituinte. E aí vê, se tiver outro substituinte além do aleto orgânico, a gente elege a menor numeração possível para os substituintes. Existe para os aletos orgânicos a nomenclatura comum. A nomenclatura comum vai se considerar, se dar maior importância para o átomo de halogênio. Como que é a nomenclatura comum? Nome do halogênio, sem o O, mais o prefixo eto. Então, o que a gente tem aqui? Ó, um CH3 e o cloro. Como que seria a sistemática? Cloro, metano. Essa era a nomenclatura sistemática. O halogênio é um substituinte, que é cloro, seu nome, e a cadeia principal é a sequência de carbonos. É um carbono só, met, todas as ligações simples an, e é um hidrocarboneto, metano. Seria cloro-metano, a sistemática. Mas a gente agora quer saber da comum. A comum é o nome do halogênio. Quem é o halogênio dessa estrutura? O cloro. Cloro. Tira o O do cloro, clor, e adiciona eto, cloreto. Mais a preposição de e a parte alquílica como substituinte. Daí inverte da nomenclatura sistemática. O que é a parte alquílica? É a parte do alcano, é a parte do hidrocarboneto. Mete para um carbono e aí íon.
né, de substituinte. Só que para a nomenclatura de haletos orgânicos, nós vamos usar o A no final, cloreto de metila. O outro exemplo aqui, que nós temos uma cadeia carbônica com 2 carbonos e o flúor, um haleto orgânico. Na nomenclatura comum, flúor, sem o O, tira o O e coloca eto, fluoreto, preposição de e o nome da parte hidrocarbônica como substituinte, da parte alquila como substituinte. 2 carbonos et, mais il de ser substituinte e termina com A. Fluoreto de etil. Tá aqui os nomes de todos, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Met, et, próprio, but, conforme a necessidade, tá? E termina em il, em ila. Il ou ila é bastante usado, tá? Dependendo da situação, nós vamos ver o ila novamente no lugar, junto ao il dos substituintes. Agora, para encerrar esse primeiro material das demais nomenclaturas, parte 2, nós vamos falar da nomenclatura de fenóis. A nomenclatura de fenóis, ela vai bem ao encontro da nomenclatura... Deixa eu colocar aqui. Vai bem ao encontro da nomenclatura dos anéis aromáticos, dos hidrocarbonetos aromáticos. Nomenclatura sistemática de fenóis. Nomeia-se os substituintes em ordem alfabética, mais fenol ou o derivado. Então, é muito fácil também, olha, pessoal. Quando a gente vê o anel benzênico com o OH, a gente já sabe que isso aqui é um fenol. Né? A gente estudou que a hidroxila pode estar em álcoois, enóis, fenóis, ácidos carboxílicos. Quando a gente vê essa hidroxila, esse OH, num anel aromático, nós temos o fenol. E a cadeia principal, a nomenclatura da cadeia principal de uma substância que tem o grupamento fenol é fenol. Assim como quem tinha benzeno, era benzeno. Então é barbada. Se tu viu isso, fenol. E aí tu vai dar nome para os outros grupamentos que ali aparecerem. Se a gente vê o naftaleno, lembram lá do naftaleno, os 2 anéis de benzeno juntos, fundidos, mais a hidroxila, nós temos o naftol. E aqui eu boto esse 1-naftol, porque o naftol vai ter variações. Quando os ciclos são fundidos assim, a nomenclatura, a ordem de numeração varia, tá? Mas nós vamos ver só o naftol. Isso aqui é estudo de química orgânica avançado. Tá? Eu estudei isso só na pós-graduação, tá? Nomenclatura de ciclos, então nem se estresse. Fenol é isso, que a gente pode ter aqui vai mudar. 1-naftol. Ou a gente vê o fenol, hidroxila com benzeno, se não tiver hidroxila, benzeno. Se tiver hidroxila, fenol. Olhem esse exemplo aqui embaixo. O que nós temos? O anel aromático. Ah, prof, será que isso é um hidrocarboneto aromático? Vai ser benzeno? Bom, vamos ver o que tem junto. Hidroxila. Se tem hidroxila, já morreu, não é o benzeno, e sim o fenol. E além dessa hidroxila aqui no fenol, então, nós temos o grupo metila, ó, uma linha, nessa ponta um CH3. A gente já sabe que na representação de linhas, pontas ou conexões são carbonos. Carbono de ponta é sempre CH3. Então, olhem essa estrutura, como que vai ser o nome? Cadeia principal, fenol. É o que nós temos aqui, ó, fenol. Quem é o substituinte? Metil. Um carbono só met, substituinte il. Metil. Precisamos dizer a posição desse metil. E aí ele vai ser posicionado, ele vai ser numerado conforme a prioridade. A prioridade aqui é a hidroxila, que define a função orgânica fenol. Então, essa aqui é o 1, 2, 3. Por que numerar pela direita? Porque pela esquerda vai dar um número maior. Vai ser 1, 2, 3, 4. Nunca esqueçam de contar o carbono em que a hidroxila está ligada. Esse é o 1. 1, 2, 3. 3 metilfenol. A gente já sabe que a relação 1, 3 é meta, né? 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Então, nós temos meta-metilfenol. Tá? Esses 2 nomes são aceitos. Nomenclatura sistemática, 3-metilfenol com a numeração. Mas meta, orto e para também valem na nomenclatura oficial. Esse aqui tem uma particularidade, né? Que todos os metilfenóis são chamados de cresol. Eles são os componentes lá da creolina, tá? Eles compõem a creolina, a gente até viu isso na aula de funções orgânicas, em que eu apresentei alguns exemplos. Então, nomenclatura comum, metacresol. Na verdade, o metacresol sistematicamente se chama 3-metilfenol.